Moretti, Lutero Simango e Antônio Bueno. Aqui estamos para mais um programa Pontos de Vista. Muito boa noite aos três e sejam bem-vindos ao programa deste domingo. Muito bem, caro telespectador, como é ordem neste programa, vamos começar com os factos da semana. Começo com o Eduardo Namoretti, que escolheu como fato da semana os 25 anos de genocídio do Ruanda. Eduardo Namoretti. Bom, começo por agradecer a Deus pela saúde e vida. E escolhi o tema dos 25 anos de genocídio do Ruanda, porque faz exatamente hoje, dia 7 de abril, que ocorreu aquele hediondo evento em que morreram mais de 800 mil pessoas e não só abalou o continente africano, mas o mundo todo, e Moçambique incluído. E como reza a história, as coisas que acontecem uma vez sempre voltam a acontecer. E eu faço este reconhecimento em homenagem àquelas vítimas desse genocídio e também para nos recordarmos das coisas más que nos aconteceram no nosso continente. Particularmente, eu tive a oportunidade, a ocasião de estar em Ruanda, em Kigali, visitei a igreja em Tarama, onde estavam ainda restos mortais e documentos de identificação das pessoas que foram massacradas naquele local. E tenho pessoas conhecidas, o jovem François, que na altura tinha 10 anos, hoje deve ser um homem dos seus 35 anos. E queria então, através deste programa, homenagear as vítimas do massacre e recordarmos a todos nós das coisas feias que já nos aconteceram neste continente, como forma também de prevenir que voltem a acontecer. Muito bem, Eduardo Namoretti, vou ao Lutero Simango, que escolheu como fato da semana a saúde do nosso futebol. Lutero Simango. Muito boa noite aqui aos meus colegas do painel. Sim, escolhi esse tema, o nosso futebol, tomando em conta dos últimos resultados que as nossas seleções têm tido nas competições, quer regionais, assim como continental. Eu penso que já é chegado o momento, com muita seriedade, com muita honestidade, de repensar sobre o nosso futebol. E essa reflexão tem que envolver o governo central, porque eu entendo que o futebol, além de ser o fator da unidade nacional, também o futebol reanima-nos, nos traz nós todos à volta do mesmo objetivo. Por isso, penso que há que pensar seriamente numa estratégia de médio a longo prazo e, ao mesmo tempo, pensar seriamente como é que funcionam os nossos clubes desportivos e também investir futebol nas escolas, investir nos bairros, investir nas localidades e criar as competições locais e, resumindo, também devemos pensar sobre o calendário da nossa competição da Liga de Futebol, porque não faz sentido que o nosso calendário seja diferente dos outros. Portanto, há que adaptar para permitir que os nossos jogadores tenham o mesmo regime de treinamento, o mesmo regime de eficiência, eficácia e também do ritmo físico. Porque se o nosso calendário é diferente dos outros, muitas vezes o nosso ritmo e a capacidade física é diferente e isso pode criar-nos problemas em termos de alcançar os resultados. Por isso, é chegado o momento de repensar seriamente que tipo de futebol que nós precisamos para Moçambique. E o que o leva a esta reflexão são os resultados recentes da nossa seleção que falhou o acesso ao Cali da nossa seleção feminina que sofreu uma goleada 11-1 com Malau. Muito bem, Antônio Bueno escolheu e a coincidir com o dia 7 a exaltação da mulher moçambicana. Boa. Muito boa noite, caros espectadores, e também boa noite aos meus caros companheiros de painel. Bom, escolhi este tema, exaltação mulher moçambicana, precisamente por ocasião do 7 de abril, e que aproveito a oportunidade para dirigir a toda a mulher moçambicana os meus parabéns, o meu profundo reconhecimento por tudo aquilo que tem feito por este país, e que não é pouco, que reconheça-se o sacrifício pelo qual as mulheres têm passado, as privações, os desafios, quase a dobrar relativamente aos desafios que os homens enfrentam, a própria discriminação
em razão do sexo, que passa em muitos setores de atividade do nosso país, as dificuldades de acesso à educação que ainda hoje prevalecem e prejudicam grandemente aquilo que deve ser o desenvolvimento da mulher, mas eu fico feliz porque noto que, de facto, há aqui uma constante e permanente luta da própria mulher, no sentido de libertar-se, de conquistar, acima de tudo, o seu merecido espaço, e tenho certeza que nos próximos anos ela vai conseguir, efetivamente, garantir aquilo que é o seu direito natural. E eu acho que temos que começar a pensar até de forma especial na mulher, porque, por exemplo, nós vemos mulheres no campo, mães solteiras com 6, 8 filhos e sem ajuda de nenhum homem conseguem educar os seus filhos, levam os seus filhos à universidade, formam-se, quer dizer, e eu pensando nessa mulher, se porventura tivesse tido a oportunidade de frequentar algum ensino formal, seria uma grande gestora, porque sem recursos nenhum consegue gerir uma família, educar uma família. Então temos que começar a apostar mais e ainda melhor como é que nós podemos criar condições para que a mulher possa se libertar. Muito bem, vamos então para os temas selecionados para a nossa discussão hoje. Escolhemos 4, o discurso do Presidente da República por ocasião do 7 de Abril, as leis de descentralização, a perda de mandato de deputados e a xenofobia na vizinha África do Sul. António Bueno Voaci, e vamos mesmo começar pelo discurso que o Presidente da República fez este domingo de manhã, e o Presidente aproveitou esta ocasião para fazer um ponto de situação sobre os principais dossiês no país, nomeadamente os avanços recuos no diálogo político, as medidas pós-IDAI e os ataques em cabo delegado. Comecemos pela paz. O Presidente fez uma nota e exigiu flexibilidade da RENAM para fechar o pacote da paz, disse que há abordagens isoladas de grupos individuais que estão a bloquear a implementação do memorando de entendimento para a paz e apelou, sobretudo, os parceiros de cooperação à atuação em conjunto. A minha pergunta é, o Presidente tem feito com alguma regularidade este tipo de intervenção, mais ou menos a chamar a atenção que há interferências no processo do diálogo político. A minha pergunta é, qual é o seu entendimento quando o Presidente faz estas colocações de que há fatores de bloqueio no diálogo entre o governo e a RENAM? O que ele quer dizer e exatamente a quem é que o Presidente quer atingir com este tipo de intervenção? Bom, se nós olharmos aquilo que é o cronograma de atividades aprovado para a implementação deste processo de desmobilização e de reintegração, já vai bastante atrasado. O calendário já está totalmente desfasado daquilo que tinha sido o início da sua aprovação. Corremos o risco de ir a eleições sem isto ser fechado. Evidentemente. Quer dizer, agora devíamos estar na fase, eventualmente, já como é que se diz, da integração. Já se finalizou, por exemplo, a nível superior, os oficiais generais já estão todos integrados, devia-se passar à fase posterior, mas, entretanto, não há conhecimento que isso esteja a ocorrer. Logo a partida dá a entender não se estar a cumprir com os prazos estabelecidos no acordo entre as duas partes assinado. Agora, é evidente que há um grupo de contacto que foi selecionado e acordado por as duas partes, que deveria prestar assessoria, assistência às partes naquilo que eventualmente tivessem dificuldades. E era suposto que esse grupo efetivamente agisse em bloco. O que significa que, independentemente dos interesses particulares que cada um dos membros integrantes desse grupo de contacto eventualmente tenha, mas quando se tratasse de resolver um assunto relativo a este processo de desmilitarização... Eles eram os interlocutores válidos. Válidos, exato. E continuam a ser, para todos os efeitos, continuam a ser. Portanto, pode haver grupos, além destes interlocutores válidos, que estão a influenciar o processo. Evidentemente, quer dizer, há sempre interesses que estão em jogo nessas situações e que as partes tendem, atualmente, a tirar vantagem da posição em que se encontram para ver se no final, em que o processo esteja concluído, os seus interesses estejam salvaguardados. E que podem ser interesses contrários ou diferentes dos interesses dos outros membros integrantes deste grupo de contacto. E é isto que, naturalmente, pode estar a levar a que este processo não vá avante, enquanto eles não conseguirem efetivamente garantir que os seus interesses, uma vez concluído o processo, estejam todos eles satisfeitos. Bom, na verdade que estamos no campo da especulação, mas eventualmente, no seu entender, que grupos podem ser estes, ou que interesses é que representam estes grupos, e eventualmente o que eles querem que influencia negativamente o avanço do diálogo político? Bom, há interesses, principalmente interesses económicos. Quer dizer, interesses económicos atualmente é que ditam tudo o resto. Aliás, até se diz que a política agora vem a reboque
da economia. Então, há interesses económicos que estão aqui em jogo e que, uma vez, enquanto eles não tiverem certezas ou garantias que os seus interesses económicos em Moçambique estarão devidamente acautelados, é evidente que teremos ainda sérias dificuldades em fechar este processo. Agora, indicar o A e B neste momento ainda é prematuro. É difícil. Exato. Muito bem, passo para Lutero Simango e faço a mesma pergunta. O que quer dizer, ou como é que podemos ler as entrelinhas do discurso do presidente quando denuncia interferências no processo de diálogo político? Eu primeiro vou citar uma das frases que eu considero muito importante, que foram feitas há anos, talvez 2 ou 3 anos antes do Dr. Jonas Savimbi ser morto. Numa das reuniões com os seus quadros, daí nas matas da Jamba, ele teria dito aos seus quadros que deviam estar atentos, que no dia em que os aliados deixassem de estar politicamente com a UNITA, deviam estar cientes de que os interesses econômicos falaram muito alto. E também isso é válido quando ele encontra a sua morte, deve precisamente porque os seus aliados políticos naturais abandonaram-lhe e começaram a seguir o caminho dos interesses econômicos. E também vejo a declaração do chefe do Estado nesses termos. E muito mais quando houve aquela declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, o engenheiro Pacheco, Anunciar a integração de 400 homens do Bernamo. Isso denuncia que há alguma confusão nesse processo. Aqui significa que há uma coisa que não está bem clara. Entanto, quando hoje aparece o chefe do Estado a fazer essa declaração, significa que há uma pressão. Há uma pressão e a garrafa tende a explodir-se. Entanto, o chefe do Estado antecipa e diz de que há esses problemas, então estejamos atentos. Agora, eu, pessoalmente, preciso de reunir mais dados para perceber o fenómeno e, com uma certa autoridade, me posicionar. Muito bem. Quando cita Savimbi, relativamente aos interesses econômicos, e também concordando com o que dizia Bueno, quer dizer que pode haver uma forte influência de setores econômicos que têm interesses nisso e que estão a influenciar o rumo do diálogo político. É isso que quer dizer exatamente? Não bem assim, mas dizer que a política é isto, né? Quando chega-se ao momento que os interesses econômicos começam a falar mais alto do que os nossos interesses políticos, significa que alguma coisa está mal ou alguma coisa tende a mudar. Por isso nós temos que esperar e ver e verificar o sentido da declaração do chefe do Estado que hoje de manhã foi declarado ou foi feita na Praça de Zerojo. Muito bem, passo para si, Eduardo Namborete. Tem o mesmo olhar que Bueno e Lutero Simango relativamente às palavras do Presidente? Tem a mesma leitura de que eventualmente há interesses políticos e econômicos que estão a bloquear o rumo do diálogo político? Bom, antes permita-me recuar só um minuto para saudar a mulher moçambicana pela passagem do seu dia. Acho que não tinham feito na minha intervenção inicial. Estava ligado também ao 7 de abril, mas não na vertente da mulher moçambicana. Feliz Dia da Mulher. Eu entendo que este processo de pacificação do país é um processo complexo, é um processo que ele não pode ir na velocidade em que nós desejamos. É um processo que, pela sua própria natureza, não é possível empurrá-lo a toda a velocidade. Ele vai seguir os passos que forem necessários. Eu já tinha dito isso numa das nossas conversas anteriores, que não tinha ideia clara de quanto tempo é que isto poderia levar, porque é um processo que depende de muitas ações que devem ser tomadas por ambas as partes integradas neste diálogo. Acredito que a frustração que toma conta de todos nós, todos os moçambicanos, pela demora no desfecho deste processo, leva-nos de facto a perdermos a paciência, perdermos um pouco daquilo que era a nossa calmia
quando tudo isto começou, porque efetivamente a essas alturas este processo já devia ter terminado. Eu me recordo quando o presidente Afonso Dhlakama, ainda em vida, calculava mais ou menos que até junho, julho, o processo teria terminado e ele já teria saído das matas e infelizmente acabou perdendo a vida nas matas da Gorongosa. Portanto, eu percebo isto tudo porque mesmo em termos do que se pode pensar que há algum desencontro entre a comunidade internacional, coisa que eu não tenho a mesma percepção, é verdade sim que cada um tem uma ideia diferente de como é que este processo deveria correr mais célere e daí que é possível que uma ou outra pessoa, um ou outro país tenha algum pronunciamento ou tenha alguma opinião sobre como é que este processo devia decorrer, assim como a nível interno pode-se dar o caso de algumas pessoas terem ideias diferentes sobre quais são os passos, os mecanismos que deviam ser seguidos para a celeridade do processo. E o tempo vai passando. De facto, os 120 dias que tinham sido previstos no começo do processo foram ultrapassados. Foram de longe ultrapassados. E houve motivos para tal, porque há etapas que não foram cumpridas dentro daqueles prazos. Se nos lembrarmos, houve as promoções, depois as nomeações interinas, depois houve um interregno neste processo das nomeações interinas e neste momento há o processo de entrega das listas para os comandos da Polícia da República de Moçambique. Depois veio o ciclone que também desviou um pouco as atenções. Isto é um sinal de que este processo ainda vai levar muito tempo, não é? O processo tem os seus caminhos que devem ser seguidos. Nós ainda estamos na fase do enquadramento que ainda não está completo e ainda teremos que entrar na fase de acordo com o memorando de entendimento, na fase do DDR, portanto, da desmobilização. Então, ainda há muito caminho pela frente. Reintegração, mas esses caminhos que ainda faltam não quer necessariamente dizer que temos que levar um ano. São processos que podem, pelo menos, serem iniciados efetivamente em coisa de 2, 3, 4 semanas, dependendo muito daquilo que for a vontade e a celeridade que se imprimir ao processo. O presidente focou, sobretudo, as fontes externas que podem estar a influenciar o processo, nomeadamente os parceiros de cooperação, os tais grupos de interesse a que nos referimos. Mas é evidente que também pode haver, dentro da RENAM, problemas. Eu não sei se haveria problemas, não tenho conhecimento de nenhum problema dentro da RENAM. Ou falta de consensos, digamos assim. Também não acredito que seja esse o problema. Eu entendo que as dificuldades deste processo não são necessariamente problemas internos ou externos, são problemas próprios de um processo como este, em que não é um processo em que se pode fazer cálculos matemáticos e dizer que vai se implementar disto. Mesmo quando o acordo, o memorando de entendimento foi assinado, eu era cético nessa altura que 120 dias era um prazo bastante ambicioso para se cumprir para um processo tão complexo quanto este. É verdade que opiniões divergem, como é natural numa organização, há sempre opiniões divergentes sobre qual é o melhor caminho a seguir, assim como no seio da própria comunidade internacional pode haver opiniões que não são convergentes e isso não significa necessariamente que há interesses em que esse processo seja travado. São apenas ideias de como avançar rápido que são diferentes e é preciso compatibilizarmos essas ideias para efetivamente podermos avançar. Muito bem, o presidente aproveitou a ocasião do dia 7 para também fazer 2 notas relativamente aos ataques em Cabo Delgado e as medidas pós-JEDAI. Bueno, vamos àquilo que o presidente disse sobre Cabo Delgado. Anunciou que foi desmantelada, digamos assim, uma base importante de insurgentes no distrito de Macomia. Foram capturados vários homens e recolhido material de guerra diverso. Mais ou menos a ideia do presidente era passar uma mensagem que as forças de defesa e segurança estão a fazer algum trabalho e também caracterizou como é que estes grupos se movimentam, como é que eles se configuram. São grupos dispersos em pequenos números e que fazem ataques sobretudo a pessoas vulneráveis, comunidades vulneráveis. Qual é o seu entendimento nestas palavras, presidente? É de facto um sinal de que está-se a fazer alguma coisa no terreno ou podemos voltar a ter o debate de que é preciso uma abordagem, se calhar, mais acutilante? Bom, o Presidente da República fez esta intervenção na qualidade de chefe de Estado e ao se pronunciar em concreto sobre a situação do Cabo Delgado, a questão de segurança do Cabo Delgado,
província de Cabo Delgado o terá feito na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. E isto demonstra que efetivamente começa a existir uma maior coordenação dos diversos setores das Forças de Defesa e Segurança, principalmente uma maior intervenção ou participação do setor da inteligência. Porque estas situações de tentar, de combater grupos, diversos grupos coordenados entre si e que fazem ataques a diversos pontos da província de Cabo Delgado, implica, de facto, um grande investimento na área de inteligência. E isto, de facto, terá, em consequência desta aposta nesta área de inteligência, quer mesmo do próprio CISE, quer mesmo da inteligência militar ou da policial, quer dizer, eles, em coordenação, foi possível colher o maior possível volume de informação e trataram esta informação e com base nela foi possível chegarem até aquele acampamento, aquela base onde estavam alojados estes miliantes. E ainda bem que foram até capturados alguns deles, alguns membros integrantes deste grupo, porque uma vez eles na situação de detidos, é possível colher juntos mesmo mais informação que permita efetivamente que as Forças de Defesa e Segurança possam redesenhar as estratégias de modo a que possam efetivamente não dar descanso a estes grupos, em qualquer ponto onde estejam, nunca se sintam seguros, e só assim efetivamente é que pode-se garantir que no final a província de Cabo Delgado e mais nenhuma outra província possa ser afetada por estes grupos. Dr. Simango, tem a mesma opinião que Bueni no sentido de que isto mostra algum avanço, mostra uma maior ligação entre as diferentes forças que compõem as Forças de Defesa e Segurança, e como é que recebe este sinal? Acha que está-se agora no caminho certo para tentar se neutralizar este movimento em Cabo Delgado? Bem, ouvindo a intervenção do chefe do Estado, ele, entre linhas, chama a atenção de que estamos perante a um possível movimento da guerrilha, quando admite que atuam em pequenos grupos e com uma tendência de expandir-se. Ele assume de que estamos perante a um possível movimento da guerrilha e que esse movimento da guerrilha poderá chegar em outras províncias. É por isso que ele chama a atenção da necessidade de que haja uma vigilância popular para denunciar qualquer movimento estranho. E também ele coloca-nos numa situação que diz que temos que procurar saber quem são os mandantes. Quando ele assume isso, porque está à procura de um interlocutor válido. Quem eles são, o que representam e quais são os seus interesses. E, no fim, ele diz de que nós temos que combatê-los. Portanto, eu penso que o chefe do Estado, pela primeira vez, aparece com uma abordagem diferente. Uma abordagem... Isto causou-lhe mais preocupação ou esta comunicação dá-lhe mais conforto? A questão não é dar conforto ou não, é que já estamos a cair num campo realístico. Estamos a cair num campo real, de que há um movimento, e esse movimento tem essa estratégia de combate. Agora, quem são os seus mandantes? Quando nós assumimos e queremos saber quem são os seus mandantes, é que estamos à procura quem é o interlocutor válido. Entanto, não se estanca o movimento da guerrilha de qualquer maneira. É preciso, de fato, ter uma estratégia, como dizia aqui o meu colega de painel, que é preciso ter a capacidade da inteligência. E como se faz isso? Eu penso que os militares estão em melhores... E acha que nessa linha o país tem estado no caminho certo? Caminho certo é difícil, porque as informações que chegam de Cabo Delgado é que quase todos os dias há ataques. Então, esses ataques tendem a aumentar o seu volume de danos, significa que estamos perante uma situação séria e que essa situação séria tem que ser tratada também com seriedade, com objetividade e com inteligência. Muito bem. Eduardo Namburete, tem a mesma lei, da mesma forma o discurso do presidente, conforme coloca Dr. Simango, a ideia de que estamos eventualmente já numa situação de guerra de guerrilha? Eu acredito que sim, pelo tempo que isto está a levar. Quando surgiram os primeiros ataques
a ideia que se tinha era de que eram grupinhos de malfeitores, provavelmente insatisfeitos com alguma coisa, e que teriam decidido tomar aquela ação. Portanto, acho que no começo não se levou o assunto tão a sério quanto está a ser tomado neste momento. E o pronunciamento do chefe de Estado, nesses termos que o faz, é uma indicação de que há aqui uma preocupação com a seriedade deste assunto. O tempo que está a levar para as forças governamentais dar fim a estas insurgências prova claramente que não é um assunto fácil. Prova também que não é um grupo descoordenado, porque se assim o fosse, provavelmente perante a força das forças governamentais, perante o poder das forças governamentais já teriam sucumbido. Mas se eles conseguem resistir e ainda a perpetrar ataques com alguma consistência até agora, isso quer dizer que é um grupo coordenado, é um grupo consolidado, e esta abordagem do chefe de Estado de procurar também perceber quem são essas pessoas, quais são as suas reivindicações, quem são os seus representantes ou seus mandantes, mostra uma nova abordagem de que temos que lidar com este assunto de uma maneira um pouco mais séria, de forma que possamos encontrar um caminho de acabarmos com isso. Porque as incursões militares, elas devem ser feitas sim, porque está-se num campo de batalha, as Forças Armadas não podem ficar de braços cruzados. Mas essa não é a única solução. E pior, quando se faz o reconhecimento de que são grupos isolados, é muito difícil você poder acabar com grupos que operam. Porque não se sabe exatamente onde é que eles atuam. Exatamente. Como fazem. Tomou-se este quartel, certamente no dia seguinte, ou no dia seguinte não, na mesma hora eles mudaram e foram se posicionar no outro sítio. E nós já tivemos experiência, a experiência de 16 anos de guerra foi mais ou menos assim, quando começou a guerra dos 16 anos. O que se dizia era que eram grupos isolados, bandidos aqui, bandidos acolá, mas depois de 16 anos é que foi-se perceber que o único caminho de se resolver este problema não era com as confrontações no terreno, mas era que era preciso perceber quais são as reivindicações deste movimento. E eu acredito que este movimento também tem alguma reivindicação e é preciso perceber-se qual é a sua reivindicação, quem são as pessoas com quem se pode discutir. E acha que este discurso do presidente já mudou o sentido? O sentido atual é de tentar perceber, fazer uma aproximação a esse movimento para compreender o que ele pretende exatamente. Eu acredito que podemos ler nas entrelinhas do discurso do presidente que há a preocupação de que não basta só tomarmos algumas bases desses grupos, porque isso será um exercício rotineiro, mas é preciso estudarmos, conhecermos as pessoas e encontrarmos uma outra forma de tratar o assunto. Porque eventualmente eles podem até ser um grupo interno, nacional, com quem se pode conversar, pode ser um grupo que tenha reivindicações que se possam responder. Então, eu não sei quais são as reivindicações, qual é este grupo, mas acredito que a forma mais compreensível e mais sustentável de gerir este conflito é conhecer as pessoas e responder aquilo que são as suas reivindicações. Bom, concorda com esta abordagem que está a trazer, Namorete, a ideia de que esta comunicação do presidente é um sinal de que, paralelamente à reação das forças de defesa e segurança no terreno, é preciso encontrar uma ponte de contacto com estes grupos para, digamos, de alguma forma negociar ou encontrar um outro caminho diferente daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Lê da mesma forma, acha que o presidente quis transmitir este sinal? Não, eu não sou muito favorável a esta situação de tentar negociar com esses grupos, porque pode abrir depois um grave precedente. O que significa que qualquer grupo de cidadãos nacionais sentirem-se insatisfeitos ou pretender reivindicar qualquer pretenso direito ou interesse, recorrerem sempre à força das armas para pressionarem o governo do dia, qualquer que seja o governo, mas o governo do dia nessa altura, e obrigá-lo e pressioná-lo para sentar-se à mesa de negociações e tentar obter vantagens por essa via. Agora, este interesse de tentar conhecer efetivamente quem são os líderes, os propósitos deste grupo, isto sim faz sentido,
porque é preciso, de facto, tentar ir até as verdadeiras causas da existência desses grupos para, em função disso, do conhecimento perfeito das causas que levaram estas pessoas a pegarem armas e a protagonizarem os ataques que vêm fazendo na província de Cabo Delgado, poder atualmente arranjar as melhores soluções para evitar, ou pelo menos para reduzir ou eliminar de vez estes ataques e evitar que possam ocorrer num futuro muito próximo. Mas agora, sentar à mesa de negociações, é preciso ter ali os riscos que isto pode representar para a própria governabilidade do país. Dr. Simango, esta ideia da possibilidade de negociação com estes grupos, ela é pacífica para si? A questão não é ser pacífica, não. É uma toda estratégia, né? Porque se esse conflito perpetuar mais tempo, qual é a solução? A solução vai ser sentar, negociar. Agora, isso depende do timing em si. Eu penso que nessa situação típica que acontece, ou está acontecendo, eu penso que o governo vai querer primeiro usar a pressão militar, vai querer saber descobrir quais são os corredores do apoio e tentar chegar lá. Quem que está a apoiar? Portanto, não concorda com esta ideia de Namborete de que este discurso do presidente é uma aproximação, é o estabelecimento de uma ponte com estes grupos? Tudo é válido. Em política tudo é válido, mas isso tem as suas etapas. Primeiro é a pressão militar, é preciso conhecer quais são os corredores, quem são os mandantes, e chegar lá na fonte, tentar perceber melhor. E se esse conflito durar mais tempo, é óbvio, tudo vai acabar numa mesa de negociações. Mas aqui eu penso toda a estratégia montada, eu acredito. É por isso que hoje o chefe do Estado apareceu publicamente a assumir de que estamos perante uma situação séria. E essa situação séria requer também uma solução séria. Muito bem. Vamos... Sim. Eu acredito, talvez seja mesmo da minha própria natureza, que eu acredito que todos os conflitos, todas as divergências devem terminar na conversa. Nós não precisamos esperar que moram muito mais pessoas para entendermos que é possível ultrapassarmos uma situação na base do diálogo, na base da conversa. Porque conheço muito poucos conflitos que terminaram na base das armas. São pouquíssimos os conflitos. Grande parte dos grandes conflitos no mundo sempre terminaram no diálogo. E uma das capacidades de um grande líder é a possibilidade dele resolver os problemas antes que eles virem emergências. Porque nós podemos seguir a opção de colocarmos o diálogo de lado e acreditarmos que pela via militar vamos resolver o problema. É possível. Se temos esta capacidade de resolvermos o problema pela via militar o mais rápido possível, antes que se morra mais do que já se morreu, eu apoiaria esta possibilidade. Mas a via militar está a ser usada há mais de um ano e estes grupos tendem a crescer. Esta é que é a minha preocupação. Por isso que eu advogo e defendo que é possível, ao mesmo tempo que se usa, porque de facto se as Forças Armadas estão a sofrer também emboscadas, não podem ficar de braços cruzados, mas que é preciso aqui se considerar muito seriamente a possibilidade do diálogo a partir do momento que se identificam claramente as lideranças desses grupos, estude-se quais são as reivindicações que eles têm e encontre-se uma forma de responder-se a essas reivindicações onde for possível. O objetivo principal é pacificar aquela região do país e pacificar o país. A mim não me interessaria muito o comentário de um e do outro, se estamos a ser fracos perante esses grupos ou não. O importante é pacificar o país. Se esta pacificação daquela região leva o caminho do diálogo, eu apoio que o usemos o caminho do diálogo. Muito bem, Dr. Simango. Há um elemento também mais novo nesse todo processo, é a declaração da Embaixada Americana que fizeram em Cabo Delgado de que estavam disponíveis para apoiar as populações locais, para denunciar, para combater este todo movimento. O que isso significa para si? Esses são os elementos que nós temos que questionar e pôr na mesa. E podem ser esses novos elementos todos que dão também força ao chefe do Estado a aparecer agora publicamente dizer que
Estamos perante essa situação, agora temos que ver o assunto como vamos caminhar. Exato. E também não esqueçam de que o governo, neste momento, tem 2 assuntos na mesa a tratar. Tem o assunto da RENAM, como acabar o mais bem possível esse todo o processo do DDR, e também tem o assunto do cabo ligado. Portanto, nesse momento, o governo moçambicano tem 2 frentes. Agora terão que avaliar qual das frentes tem que acabar primeiro, depois pegar a segunda. Ou as duas têm de acabar ao mesmo tempo. Ao mesmo também. tempo, é isso mesmo. Lutero, mesmo consigo, vamos avançar para as medidas pós-IDAI. O presidente fez uma comunicação, no fundo, reforçou aquelas medidas que foram anunciadas no Conselho de Ministros, o gabinete que vai ser instalado na cidade da Beira, com tarefas claras de curto, médio e longo prazo, auditoria regular do apoio que está a ser fornecido às comunidades, o orçamento retificativo, que é para acomodar as despesas e investimento que vai ser feito na Beira. A minha pergunta é, Lutero Simango, isto é suficiente para resolver os problemas que temos hoje na Beira e não só toda a região centro afetada pelos desastres naturais? Sente que essas medidas são suficientes ou é possível ir mais longe? Medidas, só se, nunca serão suficientes. É preciso ter componente financeiro. Não havendo dinheiro, não havendo finanças, torna-se muito difícil a implementar estas medidas. Eu penso que o governo já está a ganhar a consciência de que é preciso envolver toda a gente nesse processo, embora está a fazê-lo de uma forma muito tímida, de uma forma muito reservada. Quando fala do envolvimento das pessoas, o que quer dizer exatamente? É envolvimento da sociedade civil, sociedade civil, não só partidos, sociedade civil. Partidos os partidos são parte interessada na luta e conquista do poder. Envolver a sociedade em geral. Essa sociedade pode ser a sociedade política, pode ser a sociedade econômica, social, mas envolver a sociedade em geral neste todo o processo da recuperação, da reconstrução da Zona Centro. E este processo da reconstrução da Zona Centro não pode ser feita de uma forma isolada. É preciso envolver a comunidade internacional. E também é preciso ter as instituições nacionais com credibilidade. É por isso, nesse programa aqui, muitas vezes temos dito que é preciso criar condições que o apoio seja direto. Portanto, eu penso que o governo já está a perceber. Quando fala de apoio direto, o que está a dizer exatamente? É o apoio direto às vítimas? É usar o canal que é o INGC, que depois vai chegar a ajuda? O canal INGC já está a ficar mais claro que não tem credibilidade. Há muita desconfiança. É por isso que o governo decidiu criar um gabinete, não é isso? Exato. Tendo a consciência de que algumas instituições nacionais não têm credibilidade. Mas esse todo processo tem que ser de uma forma inclusiva. Falta inclusão neste processo. Tem que haver inclusão, porque é preciso envolver os próprios vítimas. Há setor empresarial que foram atingidos, foram afetados, é preciso envolvê-los, é preciso envolver as comunidades locais, é preciso envolver os municípios, é preciso envolver os distritos. Então aqui não pode ser uma ação de que o governo faz como Big Brother ou Big Boss. É preciso envolver as pessoas. Porque se nós não envolvermos pessoas, não teremos a capacidade de falar numa única voz. Exatamente. Bueno, tem a mesma opinião que do Lutero Simango. O envolvimento da sociedade no geral neste processo é tímida, portanto falta o envolvimento das diferentes instituições, como citou, municípios, autarquias, e que há uma desconfiança generalizada das nossas instituições, em particular o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, que tem um papel determinante neste processo todo. Tem a mesma opinião? Bom, não tem. Primeiro que relativamente à suposta ineficiência ou suspeição que recai sobre o NGC, é preciso também diferenciar momentos. Pois o NGC teve um papel preponderante, essencial, logo pós o ciclone Idai. E agora a fase é outra, é de reconstrução. Então, significa que o nível de envolvimento do NGC nesta fase de reconstrução não é por causa de eventual suspeição, mas é porque já não faz sentido que haja uma intervenção
uma grande intervenção do NGC nesta fase de reconstrução. É preciso envolver entidades que estão habilitadas para este processo e começar a dar efetivamente mais atenção e mais poder a essas instituições credenciadas para esta fase de reconstrução. E é evidente também que tem havido envolvimento das entidades locais. Se estamos recordados, logo mesmo naquela semana após o ciclone, houve encontros até do chefe de Estado, os empresários da cidade da Beira, daquela região afetada, inclusive depois o Primeiro-Ministro também voltou a reunir-se com eles. Eu se ficasse sempre uma preocupação de envolver o empresariado local nesta fase de reconstrução. Primeiro foi de tentar normalizar a situação na Beira, agora é a fase da reconstrução. É que para tentar executar ou desenhar quaisquer planos ou implementar quaisquer estratégias sem envolvimento do pessoal local, isto está condenado ao fracasso. Nenhum estratega, nenhum dirigente que se mostre no mínimo diligente seria capaz de tomar uma posição destas sem envolver as comunidades locais, os interesses locais. Agora, é evidente que também o constrangimento financeiro pode naturalmente constituir um grande nó de estrangulamento e é preciso unirmos esforços no sentido de conseguirmos mobilizar recursos financeiros suficientes para começarmos com o processo de reconstrução daquelas zonas afetadas. Mas há um aspecto muito importante que temos de ter em consideração neste processo de reconstrução. E é que há toda uma vontade de facilitar a vida das pessoas para reconstruir as suas vidas. É de louvar. Mas temos de ter o cuidado de não permitir que as pessoas construam as suas casas em zonas de alto risco. Isso é que não podemos permitir. Isto está a falar exatamente da decisão do Conselho Municipal da Beira de permitir sem licença que as pessoas possam construir. Exato, é uma medida louvável, não precisa ter mais nenhuma. Mas há o risco das pessoas construírem exatamente nas zonas de risco e voltarmos o município deve ter o cuidado. Situações. O município deve ter o cuidado de indicar claramente, e a coordenação atualmente, aí que o NGC conhece, deve ter mapeado já todas as zonas de alto risco. O Conselho Municipal da Beira deve ter o cuidado de, ao permitir que as pessoas possam construir suas casas sem respeitar nenhum procedimento formal, arquitetónico, seja lá o que for, mas não devem nunca permitir que as pessoas construam as suas casas em zonas de alto risco. Porque ao o fazerem, significa que amanhã, se tivermos um evento da mesma magnitude, teremos o mesmo tipo de problemas. Portanto, embora a decisão do município da Beira seja boa, não concorda pelos argumentos que colocou. Vou assim, Eduardo Namburete, em que é que fica aqui duas posições do terço mango, de que é preciso haver mais envolvimento, há timidez em relação a isso, desconfiança relativamente ao INGC e aqui a posição de Bueno, de que esse trabalho está a ser feito e há envolvimento. Em que é que fica? Ou se calhar tem uma opinião diferente destas duas? Não, eu acredito que a partir do momento que se propõe a criação de um gabinete para tratar deste processo de reconstrução e sediado na Beira, é um indicador de que o governo central não pretende fazer isto sozinho, senão estaria aqui em Maputo a fazer isto. Acho que o estar sediado na Beira é um indicativo de que se pretende contar com as forças da região que foi afetada. Se esse é o objetivo, é um bom começo, é um bom passo, porque efetivamente toda a planificação para a reconstrução da zona afetada só pode ter sucesso se as pessoas que conhecem a zona, que viveram na pele as consequências deste ciclone, conhecem as necessidades reais do que é que deve ser feito. Portanto, não haveria melhor alternativa senão esta de trabalhar com as pessoas lá localmente. Em termos de recursos, eu acho que este não deve ser o problema neste momento, porque nós temos estado a assistir à disponibilidade do mundo em apoiar Moçambique neste momento. Há um reconhecimento de que, de facto, este incidente, este ciclone que devastou a região centro do nosso país, não é tão simples para um país sozinho enfrentar isto. E o mundo está a responder de forma bastante positiva. Eu, se não estou em erro, ouvi o Ministro das Finanças a dizer que seria necessário mais ou menos alguma coisa como 500 milhões de dólares para a reconstrução, fazendo uma avaliação em função da experiência anterior aqui na região sul. Mas posteriormente a isso, ouvimos também o governo chinês a fazer uma doação para Moçambique de cerca de 1 bilhão
de dólares, o que supera aquilo que seriam as expectativas do governo. Portanto, se bem que foi 1 bilhão não muito bem claro, porque entendeu-se que o embaixador chinês quis dizer 1 milhão e não 1 bilhão. Bom, eu não falaria mais daquilo que ouvi e não daquilo que se subentende que ele queria dizer. Não é? Se de facto o que o governo chinês está a oferecer é 1 bilhão, supera aquilo que são as previsões do governo e logo não colocamos como um impedimento para o processo ter sucesso o fator financeiro. Seja como for, mesmo que o apoio do governo chinês seja inferior, mas a disponibilidade do mundo, recursos. Exato, a disponibilidade do mundo em apoiar Moçambique com recursos, não acredito que teremos algum déficit neste caso. Daí que eu iria dar o meu contributo para que o governo avançasse com os parceiros locais na planificação do que efetivamente tem que ser feito, assumindo que os recursos vão chegar, porque todo mundo assumiu este compromisso de que vão apoiar Moçambique na reconstrução das zonas afetadas e os recursos estão a chegar. A parte social, já estamos a ver aí vários países a montarem hospitais móveis, mandarem médicos e medicamentos e tudo isso. A parte da infraestrutura, esta ainda não tem propostas concretas, porque para os países ou os governos amigos apoiar, eles precisam saber exatamente o que é que tem que ser feito e quanto é que isto vai custar. E acredito que é nisto que nós temos que nos concentrar neste momento e avançarmos rapidamente. O professor Roberto Tibano apresentou publicamente uma proposta com a qual eu concordo em grande medida sobre como é que os recursos que estão a ser canalizados para o país podem ser aproveitados para a reconstrução da zona afetada. É verdade que se é que o que o embaixador chinês queria dizer, também o ponto de partida da análise dele pode estar um pouco errado. Esta questão que levanta António Buena, esta decisão do Conselho Municipal da Beira de permitir a construção sem autorização, sob o risco de voltarmos a ter os mesmos problemas que hoje estamos a ver na Beira. Concorda com ela? Acha que era preciso que houvesse algumas cautelas? Sim, porque este problema que nós tivemos hoje, falamos dele hoje da maneira como falamos, porque aconteceram numa dimensão muito grande. Mas eles são recorrentes, porque as construções são feitas em zonas não próprias. Portanto, se voltarmos de novo a fazer construções em zonas não próprias, o que aconteceu hoje vai acontecer certamente, não sei se será daqui a 20, 30, 40, 50 anos, mas voltará a acontecer em algum momento. Agora, também não sei se teria percebido bem ou foi uma outra comunicação do edil da Beira, porque a primeira comunicação que eu ouvi é que ele autorizava a reconstrução das casas sem precisar de licença, mas também se chamava a atenção de que não significava novas construções. Agora, pode ser que eu esteja errado. Exato. Mas foi exatamente isso que disse. Exatamente. Então, se autorizou a reabilitação das casas, não novas construções, eu acho que faz todo sentido, porque neste momento as pessoas precisam de algum lugar para ficar até tomarem a decisão de ir construir em lugares seguros ou ter recursos que lhes permitam erguer novas casas. Então, acho que não faz sentido, no seu entender. Eu acho que sim. Lutero Simão pergunta se esta decisão do município da Beira concorda com ela ou acha que era preciso tomar mais cautelas? Foi uma decisão certa, porque visava para normalizar a vida das pessoas e das famílias. É sabido que para colocar um teto, para colocar um bloco, é preciso ter uma autorização do município. Então, não é nesse caso concreto. Quem quisesse colocar o teto na sua casa, colocar um bloco ou colocar a porta, então não é necessário ter uma licença. Então, eu penso que a medida visava e visa ainda para normalizar a vida das famílias. Então, não são novas construções. E também sei que o Estado da Beira, com esse acontecimento, já está em marcha uma estratégia de planeamento físico e urbanização da cidade. Exato. Bueno, está convencido de que faz sentido esta decisão do município da Beira ou nem por isso? Não, relativamente àqueles imóveis que se localizam em zonas seguras, não há problemas quanto a isso. É uma medida excelente. Agora, minha preocupação é relativamente àquelas residências ou imóveis localizados em zonas de alto risco. Eu acho que
as pessoas não têm recursos suficientes para reabilitar as suas casas hoje e eventualmente amanhã ser obrigadas a transferir-se para um outro ponto. É preciso termos muita cautela neste aspecto. Não permitirmos que as pessoas gastem aquilo que não têm hoje, reconstruindo as suas casas em zonas de alto risco, para amanhã serem obrigadas a sair daquelas zonas. É só termos cautela relativamente a isso. Muito bem, vamos avançar até porque ficamos com 2, 3 temas e peço aqui alguma economia nas vossas colocações. Vou assim na Namburete, as leis de descentralização, são elas 5, foram aprovadas, algumas ainda falta aprovar na especialidade. Há aqui 2 pontos que queria ouvir a sua reflexão, Eduardo Namburete, que é a questão da descentralização, mas ainda não se falou da descentralização das finanças públicas, portanto, de como é que esses governos provinciais eles vão se financiar, vão se alimentar do ponto de vista de receita para poder executar o seu plano. E depois, a outra questão essa descentralização, ela tem como assenta principalmente na ideia do consenso das tréguas militares que acompanhamos, mas também sabemos que o principal objetivo da descentralização é o reforço da participação pública nas decisões das áreas onde as pessoas vivem. Nós vamos chegar lá com esta legislação que foi aprovada pelo Parlamento? Bom, este é um desafio que nós temos como país. Conseguimos dar um passo bastante largo com a revisão da Constituição para permitir que o governador passasse a ser eleito e não nomeado pelo chefe de Estado. Este foi um passo e foi aplaudido. É verdade que os passos subsequentes à revisão da Constituição começa a criar alguns problemas. Quais são esses problemas, Namburete? Bom, um dos problemas que posso colocar aqui é a questão da representação do Estado ao nível da província. Secretário de Estado. O secretário de Estado não é o problema em si, porque este também foi acordado no âmbito da revisão da Constituição, que deveria existir o secretário de Estado na província, uma vez que a revisão não prevê a transformação da República do Estado unitário para um Estado federado, é necessário que a presença do governo central continue ainda presente em todos os sítios. Portanto, o secretário de Estado na província não é o problema em si. O problema surge quando se criam outros órgãos à margem da Constituição. Portanto, quando se cria, o governo propõe a criação de uma Secretaria de Estado. Embora se tente alterar agora o nome, mas mantém-se o mesmo conceito e cria-se uma outra estrutura executiva ao nível da província que é paralela à estrutura executiva dirigida pelo governador da província. Aqui vamos ter 2 governos nas províncias. Exato. Aqui é onde surgem os problemas, porque o entendimento da descentralização é de que aquilo que é descentralizado será executado pelo governador da província. E aquilo que não é descentralizado no âmbito da Constituição da República vai ser realizado pelo governo central. No seu entender, o que explica que se crie uma espécie de um governo paralelo ao governo provincial? Teremos o governador eleito que terá a sua equipe de execução, mas também temos o secretário de Estado, tem a Secretaria de Estado que vai ter orçamento próprio, vai ter plano próprio. O que explica esta espécie de duplicação? Bom, é preciso entendermos que esses processos não são processos voluntários, não é? Nós, se entendermos o que levou à revisão da Constituição para chegarmos ao ponto da eleição do governador, não foi um processo de todo pacífico. Passaram muitos anos, desde 2014, 2015, a se fazer esta discussão e quando se chegou ao entendimento de que sim, poderemos ter eleições para governadores de província, não foi um processo de todo pacífico. Portanto, houve muita resistência. Nós nos lembramos muito bem das grandes incursões ao nível do país, em que havia muitas contradições dentro da própria liderança do partido que governa, de que isto não era aceitável, que isto não seria. Então, isto mostra claramente que não foi um processo voluntário, consensual logo a priori. Portanto, se o assunto não foi voluntário nem consensual logo a priori, é óbvio também que a implementação desses consensos vão encontrar aqui alguns entretantos. E a criação desta estrutura paralela, na verdade, mantém a mesma situação de como é que o país vinha sendo governado
antes da revisão da Constituição. A única coisa que acontece é que o governador, que antes era eleito pelo Presidente da República, passará a se chamar secretário de Estado. E haverá um outro governador, que é este que vai ser eleito pelo povo ao nível da província. E cada um terá a sua estrutura executiva, o que contraria todo o espírito, porque a única estrutura executiva que deve existir na província é aquela dirigida pelo governador da província, que vai fazer aquelas ações que não são descentralizadas. E é todas aquelas que são questões que continuam a ser centralizadas, essas deverão continuar a ser exercidas pelo governo central, com um secretário de Estado na província que servirá de elo de ligação, mas nunca uma estrutura executiva dentro da província para fazer ações que são determinadas ao nível central. Bom, tem a mesma opinião de que esta estrutura paralela que foi criada do secretário de Estado com o seu governo, porque vai ter equipe, vai ter plano, vai ter orçamento, ela mantém os poderes do presidente, tal como no passado, antes da revisão desta Constituição. Tem a mesma opinião de que não avançamos para uma verdadeira descentralização do poder? Não, eu tenho opinião diferente, porque é preciso perceber que esta revisão, primeira revisão constitucional, que terá ditado depois estas 5 leis aprovadas relativas à descentralização, respeitam o princípio de gradualismo, que significa que temos que começar, temos de saber tomar decisões muito ponderadas e que se adequem àquilo que é a situação atual. E se nós formos a verificar, é que há aquelas atribuições do governo central que não podem ser repassadas para a administração local, neste caso o provincial. As questões de soberania, como diz a legislação. Exato. Então, relativamente a essas questões, é importante, o próprio secretário de Estado, que representa o Estado na província, precisa estar acompanhado de uma equipe de pessoas que lhe possam ajudar a gerir aqueles assuntos que só podem ser geridos pelo governo central. Agora, ele sozinho não poderia fazer. Agora, a tal equipe executiva é o grupo de pessoas que vão assessorar, cada um na sua especialidade, que vão ajudar o próprio representante do Estado na província a exercer cabalmente as suas funções. E aqui não há nenhum conflito de funções, porque aqui as atribuições são totalmente diferentes. O governo provincial, o Conselho Provincial, terá as suas atribuições decorrentes da própria lei, bem como também o secretário de Estado, exato, na província, terá as suas atribuições. As atribuições de uma e de outra entidade, de um e do outro órgão, excluem-se, que não se conflituam. Então, não vejo por que razão é que se questiona a existência deste órgão executivo para assessorar o secretário de Estado. Do meu ponto de vista, faz sentido. Faz sentido para si também, Dr. Simão? Eu penso que a questão aqui não é de fazer sentido ou fazer sentido. Nós temos que olhar muito bem para a nossa Constituição da República. Este pacote da descentralização resulta do entendimento dos 2 líderes, ou dos 2 maiores partidos políticos que assumiram a responsabilidade de impor a revisão pontual da Constituição. Portanto, há comandos constitucionais. Agora, a Assembleia simplesmente está a cumprir o comando constitucional. É por isso que as 3 bancadas votaram em unanimidade estas 5 leis. Bem, eu penso que nós votamos muito mais para uma questão de manutenção da paz. Votamos muito mais para garantir que os moçambicanos não voltem para outro conflito. Portanto, o espírito que moveu a nós todos, em particular a bancada do MDM, foi de que esses entendimentos, a revisão pontual da Constituição e estas propostas de leis visam normalizar a vida política e econômica dos moçambicanos, visa para evitar próximos conflitos. Então foi na base disso. Mas pessoalmente acredito de que nos próximos tempos vai ser necessário mudar. Vai ser necessário mudar, se é necessário de uma forma muito tranquila. O que mudaria, no seu entender, Dr. Simango, esta estrutura paralela, como levanta Namburete? Sim, senhor, é uma delas. E não só, os moçambicanos serão chamados para refletir que tipo de Estado que nós precisamos. Qual é o modelo de governação?
Então, em função disso, teremos uma... Então, entende esta nova legislação como uma legislação provisória? Transitória, política do país. É isso mesmo, eu entendo assim. A legislação nunca pode ser definitiva, quer dizer, é sempre nem provisória. Fazem-se as leis em função da situação concreta da sociedade. A sociedade agora está neste momento, é preciso regular a sociedade, principalmente a questão da descentralização. Já disse até antes que respeito o princípio de gradualismo. Hoje estamos assim, amanhã de certeza. Mas já há este sentido de que estamos a fazer coisas com as quais não temos consenso, mas temos de as fazer para garantir um bem maior, que é a estabilidade política. É isso, eu entendo assim. Não, mas existe consenso, por isso mesmo foram aprovadas as leis. Exato. Agora, por que razão é que foram aprovadas é que se questiona, mas houve consenso. Bom, essas são opções que cada país escolhe o caminho que querem seguir. Se pretendemos adiar os problemas para o próximo ano ou pretendemos resolver os problemas agora. Porque efetivamente, longe de nós estarmos a criar caminhos para a tranquilidade na administração do país, podemos estar a criar problemas futuros e eventualmente problemas que poderíamos muito bem, com esta aprovação das leis, evitá-los. Porque, como eu dizia antes, a figura do secretário de Estado em si não é problemática. Agora, quando o secretário de Estado também tem diretores de serviços provinciais, não sei se esses são efetivamente para ajudá-lo a pensar, porque o secretário de Estado na província, ele não toma nenhuma decisão política, não faz nada, porque todas as questões, essas de soberania, são decididas ao nível central. Ao nível central. Portanto, ele como pessoa, como secretário de Estado na província, é necessário sim para garantir esta unicidade do Estado, mas não como um executivo que precise também de uma máquina administrativa ao nível do país. Mas pronto, foi necessário são escolhas que se fazem. Este tema da descentralização é inesgotável. Ficamos com muito pouco tempo, 5 minutos. Vou dedicar 1 minuto e meio a cada um, porque não podemos deixar de falar da perda de mandato de deputados. E vou assim, acompanhamos há dias, a Comissão Permanente veio anunciar a perda de mandato do deputado do MDM, Ricardo Tomás. Diz que não há elementos para a perda do mandato do deputado Gerardo Carvalho. Mas há um debate que se levanta de que devia ter-se feito o contraditório. Já se sabe que a primeira comissão convocou este deputado para esse contraditório, mas já há acórdãos do Conselho Constitucional do passado que em situações similares, ou mais ou menos como estas, declararam que não devia haver a perda do mandato. Vamos fazer essa discussão. Doutor Simão, qual é o seu entendimento? Apesar de qualquer forma de ser também parte interessada no processo. Não, o meu entendimento em relação a esta matéria é baseado no artigo 177 da nossa Constituição da República. O que diz esse artigo? Esse artigo, vou citar, diz tanto perda do mandato do deputado se inscreva ou assuma função em partido ou coligação diferentes daquele pelo qual foi eleito. Quando está bem claro. Em relação ao deputado Ricardo Tomás, esse artigo é válido e esse artigo é tal igual àquele que nós todos submetemos quando estamos a circular na estrada. A estrada é regulada por um código da estrada. Eu não posso circular contramão. Se o faço contramão, corro o risco de ficar sem carta de condução. Portanto, esse artigo visa necessariamente para disciplinar os deputados. Portanto, isso, para Lutero Simango aqui não há muita discussão. Não há discussão. É perda de mandato. Sim, o artigo 177 da Constituição da República está bem claro. Namorete, está também claro relativamente a esta perda de mandato? Não, é indiscutível o que a lei prevê. Agora, o que nós temos que discutir é se, de facto, esta lei se ajusta para a realidade do nosso país, do nosso modelo, porque o importante aqui é que, ao mesmo tempo que também a Constituição estabelece a liberdade do cidadão poder se filiar a qualquer partido à sua escolha, também cria estes constrangimentos no momento em que a pessoa decide mudar de partido para um outro partido. Então, acho que nós temos que começar
com alguma abertura, com alguma franqueza, refletirmos sobre isto, para que efetivamente a liberdade do indivíduo não seja reprimida em situações desta natureza. Bom, está claro ou entende também que tem de haver esta reflexão relativamente às liberdades políticas das pessoas? Bom, claro que deve haver, mas é preciso também que haja limites a essas liberdades. Porque neste caso em concreto, eu acho que até o deputado Ricardo Tomás, até eticamente, se deveria, inclusive, até renunciar ao mandato. Quer dizer, na situação em que ele se pôs, a saída mais airosa, e seria, de facto, renunciar ao mandato. Porque há uma mudança ideológica, exato, quando alguém muda de partido. Claro, e já não está de uma forma clara a defender os interesses do MDM, é facto dos interesses dos eleitores que depositaram o voto no MDM, incluindo naturalmente a sua eleição como deputado. Então, se ele fosse uma pessoa consciente, era só renunciar ao mandato e não chegaríamos a esta situação. Agora, é evidente que, olhando aquilo que é a Constituição, está preenchido o requisito previsto na Constituição. Ele inscreveu-se e está a militar num partido diferente daquele que o elegeu para deputado, e isso constitui causa bastante para a perda do mandato. E, ademais, nem a Constituição, nem o Estatuto de Deputado estabelece os procedimentos que devem ser respeitados para a perda do mandato. Do meu ponto de vista, uma vez que se tenha constatado, isto é um facto notório, porque inclusive o nome dele está na lista, foi para a lista para a CME, o Conselho Constitucional... Foi cabeça de lista para a cidade de Exato, é um facto notório, que não carece de qualquer tipo de meio de prova. A minha é uma situação só de tempo, de alguns dias só das comissões ouvirem e depois a Comissão Permanente decidir. Então, será natural a saída de Ricardo Tomás? É natural. Muito bem, este tema também continuará na nossa agenda nos próximos programas, uma vez que vai haver desenvolvimentos. Agradecer a vossa presença, Eduardo Namoreto, Lutércio Manco e assim Antônio Bueno, e também a Carlos Espador, que nos acompanhou. Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.